Fala pessoal, tudo bem? E aí? Então é mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho como é que é esse pós-cirurgia, né? Vocês conseguem ver aqui o penso, né? Curativo, né? Que eles chamam de penso aqui em Portugal. E aí, enfim, eu fiz a cirurgia na quarta-feira, foi no dia 8 de maio. Vou colocar o óculos, tá? Sei que não é muito educado, mas é só para poder enxergar, olhar para vocês, senão eu não consigo estar com muita claridade hoje aqui. Então, eu fiz a cirurgia no dia 8, como vocês sabem, 8 de maio de 2024, foi uma quarta-feira. E a recuperação até que me surpreendeu, porque eu tive alta, como eu falei para vocês, no dia 10 de maio, sexta-feira. Então foi menos de 48 horas depois, porque a minha cirurgia foi na quarta-feira, dia 8. Eu fui pro bloco às 5 da tarde, até ser anestesiado 5h37. Minha cirurgia acabou por volta de 7 e pouquinho. Então, digamos aí que eu terminei tudo por volta das 7 horas da noite de quarta-feira. E eu tive alta por volta de meio-dia, 1 da tarde de sexta-feira. Então foi menos de 48 horas depois da cirurgia, eu já tava de alta. Isso é legal, né? Isso significa que a gente consegue sair do hospital rápido. Foi extremamente desconfortável ficar no hospital por conta do dreno, que era um tubo que saía daqui do lado esquerdo. A cirurgia foi no centro e na direita. E aí tinha um tubo que saía aqui do lado esquerdo para drenar qualquer secreção que tivesse aqui no local da cirurgia, né? Justamente para evitar edema, para evitar inchaço, para evitar dificuldade para respirar, para engolir. Então, a finalidade do dreno é essa, né? Como o próprio nome diz, era drenar. E aí eu fiquei com esse dreno, troquei aqui para a mão esquerda, que o braço direito ainda dói um pouco por causa do movimento do nervo aqui. Então vou baixar um pouquinho a mão direita. Mas enfim, esse dreno ajudou bastante, apesar de ser desconfortável. No primeiro dia ele drenou 53 mililitros, no segundo dia 35, e aí foi baixando, né? O que me ajudou a ter alta, obviamente, rápido. E aí saindo na sexta-feira, eu vim para casa, né? Eu vim para casa na sexta, fiquei o final de semana em casa, dias 11 e 12, né? Sábado e domingo. Dia 13, segunda-feira, eu tive que sair de casa já para fazer alguma coisa. Tive que sair de casa para me mexer por 10 minutos, fui à padaria, eu já não aguentava mais ficar em casa, tá ficando nervoso. E hoje é terça-feira, tá? Hoje é dia 14 de maio. Então assim, vamos lá, vamos recapitular, né? Se a minha cirurgia terminou no dia 8 às 7 da noite, hoje é dia 14, e agora são aproximadamente 3h30 da tarde. A gente tem quase 6 dias da cirurgia, tá? Quase lá, faltou pouquinhas horas para completar o 6º dia. O que isso significa, né? Isso significa para mim muita coisa. Significa que no 6º dia eu tô andando na rua, tô caminhando, eu tô bem, eu tô conseguindo fazer tudo. Vocês viram que eu troquei de braço, como eu falei, por quê? Porque ficar muito tempo com o braço direito levantado, consigo levantar, né? Mas ficar muito tempo com ele levantado ainda me dá um desconforto, me incomoda um pouco, por causa da manipulação do nervo. Então, eu ainda fico cansado. O que eu posso falar para vocês que foi, vamos lá, eu queria tentar trazer mais ou menos, né? O objetivo desse vídeo hoje é primeiro mostrar que dá para recuperar rápido. Que eu tô aqui, né? Tô falando com vocês, tô caminhando, então dá para recuperar rápido. Mas além disso,
eu queria mostrar o que eu senti após a cirurgia. E do que eu senti, o que melhorou e o que eu ainda sinto. Para a gente poder juntos começar a compreender como é que funciona isso, né? Enfim, quanto tempo para a gente melhorar. É claro que isso é muito variável, isso vai depender de pessoa para pessoa, mas é para a gente poder perceber na média, né, o que a gente precisa para se recuperar e para voltar ao normal. Bom, vamos lá. Como eu tinha dito, quando eu saí da cirurgia, o que mais me incomodou foi o treino, que teve o seu papel. Que bom que eu tive esse treino, que era importante. E aí ele fez com que eu conseguisse ter alta logo, né? Mas o treino é uma coisa que todo mundo vai passar numa situação dessas. Então, não tem muito o que se discutir. É uma necessidade. O que eu posso falar que foram coisas que eu senti? Vamos lá. A principal delas, que mais me deixou desconfortável, foi eu não ter a minha voz quando eu saí da cirurgia. Vamos lá, deixa eu recapitular, deixa eu melhorar. Eu tinha voz, eu falava, mas era uma voz muito falha. Muito falha. Era uma voz muito grave, muito baixa, muito fraca, o que é normal. Normal. Eu já vi médicos e já vi pacientes falando que levaram 1 mês, 5 meses, 3 meses. Alguns tiveram que fazer terapia com fonoaudiólogo, outros não. Então assim, é muito variável, tá? É muito variável. Mas mesmo sabendo de tudo isso, eu fiquei muito angustiado para ter a minha voz. Porque eu cantei uma boa parte da minha vida. Ainda canto. Não profissionalmente mais, mas eu canto. E quando você sai de uma cirurgia em que você mal fala, isso te deixa nervoso, te deixa angustiado, né? Porque eu comecei a pensar, se eu não consigo nem falar, quando é que eu vou cantar? Isso me deixou nervoso. Assim que eu tava voltando do hospital, assim que eu cheguei em casa, minha filha botou uma música, começou a cantar. Eu tenho uma filha de 9 anos que canta também, canta muito bem. E aí ela começou a cantar e eu pensando assim, não sai, né? Nem posso, aliás, eu lembro que o médico falou que eu não podia nem gritar, nem cantar. E eu pensei assim, mas nem que eu quisesse eu conseguiria. Mas enfim, uma coisa que eu achei legal, né, agora mudando um pouco de lado, é que por mais que eu tenha saído da cirurgia com a voz muito fraca e que eu tenha tido muita dificuldade para falar inicialmente, eu falava, mas ficava muito cansado. Como eu falei agora há pouco, hoje é o 6º dia, né? E eu tô falando. É a minha voz? Não, ainda não é. Ela ainda falha? Sim. Eu ainda fico cansado? Sim. Mas é a minha voz. Sou eu. Eu consigo atingir tons agudos? Não, de jeito nenhum, nem que eu queira. Mas é a minha voz. Então é uma questão de tempo, né? 8 dias após a cirurgia, eu vou para a primeira consulta de revisão com o cirurgião. Vai ser na próxima quinta-feira, dia 16, tá? E a primeira pergunta que eu separei para ele foi: doutor, quando eu posso começar com uma fonoaudióloga? Para já acelerar esse processo. Já estou autorizado, já posso procurar uma terapia da fala, alguma coisa? Já posso fazer exercício vocal, alguma coisa assim? É uma questão que eu preciso perguntar pro meu cirurgião. Mas enfim, esse é o primeiro ponto então. A voz fica um pouco abalada, fica, mas ela vai voltar. E é natural, porque os nervos e as cordas vocais são manipulados, né? Até para você poder chegar na parte de trás e mexer e retirar a tireoide, tudo, você acaba manipulando essa área, né? Alguns casos específicos, se o tumor tiver invadido, aí você tem que ressecar a parte dos nervos. Graças a Deus não foi o meu caso. O meu caso é só de manipular mesmo, de mexer.
Algumas pessoas podem vir até a paralisia da corda vocal. Mas enfim, dá para trabalhar tudo isso, tá? Então, no meu caso, graças a Deus não aparenta ser nada assustador, porque como vocês estão vendo, eu tô falando, eu tô gravando um vídeo. Mas podem ter pessoas, como pessoas que eu vi no YouTube, por exemplo, que falaram que ficaram 5 meses sem a voz que sempre tiveram. Então assim, sobe e desce, né? Tem casos mais sérios, casos mais tranquilos. O importante é que a gente tem que ter um processo para a gente trabalhar e resolver. E a gente vai pouco a pouco resolvendo. É basicamente isso, né? Então esse foi o primeiro ponto, é a questão da voz, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui para mostrar para vocês aqui a minha cidade, Cascais, aqui na região de Lisboa. Olha que bonito isso aqui. Legal demais, né? Uma cidade magnífica. Eu amo essa cidade. Bom, vamos lá. Fico mexendo aqui toda hora, né? É porque de vez em quando dá um desconforto, então eu meio que dou uma ajustada aqui no penso, no curativo, né? De novo, eles chamam de penso aqui. Mexo aqui um pouquinho, mas é só para ajustar. Então, pessoal, passada essa primeira questão da voz, vamos para a segunda questão. Sensibilidade. Aqui do lado direito, né, onde ele cortou. Hey John, see you again. I'm fine. I am doing a video here showing some things. Okay. Talk to you. I left a wine for you. Oh, thank you very much. Very See you. Bye bye. Esse aqui é um hóspede aqui do Airbnb que eu acabei de encontrar com ele agora. Aliás, foi por isso que eu vim aqui no centro. Eu tenho também uma empresa de gestão de alojamento local, Airbnb, Booking, HomeAway, VRBO, e aí eu tenho vários apartamentos aqui que eu faço a gestão. Então os hóspedes chegam, a gente faz check-in, faz o check-out, a gente resolve os problemas, a gente faz tudo o que tem que ser feito para que eles tenham a melhor experiência possível, né? Para que eles consigam, a gente consiga atingir o sucesso do cliente e eles tenham uma experiência, uma jornada fantástica com a gente. E aí eu acabei de encontrar o John aqui, que foi o meu hóspede que fez o check-in ontem. E avisei para ele que eu deixei um vinho para ele no apartamento agora. Pequeno mimo, né, que a gente faz, não custa nada. Tá em Portugal, gosta dos vinhos portugueses, não custa nada deixar um vinho para ele. Não vai me fazer diferença nenhuma gastar 7, 8, 9, 10 euros para comprar um vinho e ter o meu hóspede feliz. Mas vamos lá, vamos voltar. O segundo ponto que eu estava falando é a sensibilidade, ó. Aqui tá perfeito, sinto tudo, tá? Aqui não. Aqui eu sinto, eu sei que eu tô tocando meu rosto, não porque eu tô vendo, mas porque eu sinto. Mas eu sinto que tá mais leve, assim, eu sinto menos. Isso é um problema? Não. Falei inclusive com o meu cirurgião sobre isso no dia da alta. Ele falou, Léo, não se preocupa com isso, porque assim, eu cortei tecido. Quando você corta tecido, você corta a inervação também. Então é natural que você perca um pouco da sensibilidade, mas com o tempo ela volta. O tempo ela vai voltar. Vou voltar a ter sensibilidade, obviamente, né? No meu rosto, do jeito que eu tinha antes. Mas do jeito que está hoje, está tranquilo. Só não é igual do lado esquerdo. Mas eu sei que está aqui, eu sinto. Então, já está bom. Mas claro que eu vou sempre lutar para atingir o que eu tinha antes, tá? Então essa foi a segunda questão. Então, a voz, a sensibilidade. A terceira questão para mim, apesar de eu não colocar como primeiro, falar agora em terceiro lugar, é a que mais me incomodou e é a que mais me deixou desconfortável. Que foi o seguinte, tem a ver com a anestesia. A anestesia geral, obviamente, né? Ela teve a intubação, você é intubado. Eu vou gravar um vídeo especificamente sobre a cirurgia, porque eu tenho lembrança plena de tudo que aconteceu antes, obviamente, só depois que não. Mas eu vou ter um vídeo explicando todos esses detalhes, assim como eu vou fazer um para explicar os remédios que eu estou tomando, quais que eu vou continuar, quais que eu vou parar. Então a gente vai aos pouquinhos tentando passar por todos esses pontos, tá? Hoje eu quero focar mais nessa questão do pós-operatório,
com 6 dias de cirurgia. Vou sentar um pouquinho ali. Bom, vou trocando de mão toda hora, tá? Mas é por uma questão de conforto. Eu vou tentar de novo a direita. Então vamos lá. Essa terceira questão que eu falei, que foi a que mais me incomodou, é uma sensação de entalo na garganta. Entalado, como se eu tivesse engasgado, um pigarro sem fim. Que pigarro maldito. Horrível essa sensação de pigarro. Parece até que eu era um fumante, nunca coloquei um cigarro na boca, mas a sensação era essa. E por que isso, tá? De acordo também com o cirurgião, isso tem a ver com anestesia, porque como eu fui entubado, a intubação, ela de alguma forma irrita um pouco. Não vou saber dizer agora se é especificamente a faringe ou a laringe, mas, enfim, a estrutura aqui do pescoço, ela é afetada pelo tubo. Isso gera secreção, gera muco, gera irritação e, obviamente, isso vai gerar uma reação inflamatória que vai fazer com que o corpo responda de alguma forma. E aí você sente o desconforto, uma dor ao engolir. Não é nada que você fale, meu Deus, não estou respirando, socorro. Não, mas é desconfortável. Parece que tinha sempre uma mão me apertando. Hoje, eu já não estou sentindo isso praticamente. E é curioso porque ontem, segunda-feira, 5 dias após a cirurgia, eu ainda sentia bastante. Hoje eu já acordei e estou sentindo muito pouquinho. Então, assim, pra mim é algo que em 6 dias ficou confortável, tá? Mas os 5 primeiros me deixaram nervoso. Eu fiquei nervoso porque eu falei, se eu tiver que viver com isso o resto da vida, eu não vou aguentar, entendeu? Porque realmente era muito desconfortável. Então, assim, o que eu estou tentando mostrar pra vocês? Que tudo passa. Tudo vai passando. É uma questão de tempo, é uma questão de paciência, é uma questão de resiliência, é uma questão de você identificar o que você está sentindo que não está legal e você começar a trabalhar. Vamos para uma quarta questão. Intestino preso, prisão de ventre. Eu nunca tive muito, até por fazer muito esporte. Eu sempre fui tranquilo quanto a isso. Só que depois da cirurgia, eu só consegui ir no 3º dia ao banheiro. E aí eu fiquei nervoso também, fiquei incomodado, porque eu falei assim, pô, é o 3º dia já, tem que achar uma solução para isso. Fui pesquisar, fui ver vídeo no YouTube, fui ler na internet, fui falar com amigos médicos. Não incomodei meu cirurgião com isso, achei que não valia a pena, mas falei com várias pessoas. E eu vi que é normal. Pelo menos até o 2º ou 3º dia é super normal, porque anestesia, além da anestesia tem o bloqueio muscular. A anestesia, na verdade, tem várias fases, tem vários fármacos, né? Você tem lá os hipnóticos, os opioides, tem os bloqueadores neuromusculares. Isso, obviamente, vai paralisar o teu intestino. É normal. E lembra que você não vai comer no dia da cirurgia depois, né? Você vai ficar tomando soro e tal. Então você praticamente passa um dia sem comer, comida sólida. Aí no dia seguinte você vai tomar aquelas sopas que não são, sei lá, água com água. É natural que isso aconteça, tá? E eu falo que é natural porque já voltou ao normal, entendeu? Hoje é o 6º dia e já voltou ao normal, 100%. Então, eu sei que tem pessoas que vão ter outros sintomas, tá? Os meus foram esses. Os meus problemas foram, sobretudo, essa questão da minha voz, por exemplo, né? Essa questão da sensibilidade, essa questão da sensação de engasgo, pigarro, bolo na garganta, dificuldade para engolir. E uma quarta questão, essa que eu mencionei, do intestino preso nos 3 primeiros dias. Para mim foi isso. Coloca nos comentários aí se para você foram as mesmas coisas, se você teve outras coisas que você sentiu, se essas não foram um problema para você. Vamos conversar, tá? Vamos bater um papo. Deixa eu entender um pouquinho melhor como é que foi a tua experiência nesse aspecto. Então, assim, o que eu quero agora, né? Agora, basicamente, eu quero continuar trabalhando a minha voz para que ela volte o quanto antes ao status quo anterior. Quero botar minha voz legal e quero voltar a fazer atividade física. Eu estou sedento para voltar a fazer atividade física, embora eu saiba que eu ainda não possa,
O médico me pediu pelo menos 30 dias para voltar a jogar pádel, né? Pádel no Brasil tem pouco, tem mais no sul do Brasil. Mas eu já tinha comentado com vocês que pádel é aquele jogo de tênis, basicamente, para falar de uma forma bem grosseira. É um tênis num aquário de vidro, onde você pode usar as paredes, por exemplo, né, como parte da quadra. Ela pode bater na parede, eu posso depois bater na bola e devolver. É um jogo muito, muito, muito top. Ou como a gente fala aqui em Portugal, é bué da fish. É bem legal. Eu adoro esse negócio. Não vejo a hora de jogar isso de novo, mas tenho que esperar 30 dias para voltar a fazer esporte. Corrida, trilha, 30 dias. Por enquanto tô dando só essa caminhadinha, migué aqui com vocês, de 20 minutinhos, só para não dizer que eu não tô fazendo nada. Pô, Léo, tu é maluco, é o 6º dia. Não, tudo bem, mas eu tô andando devagarinho, sentei, levantei, tô respirando um ar puro. A gente precisa sair de casa, né? É importante. Então é isso, eu quero trabalhar minha voz e eu quero melhorar para poder voltar a praticar esporte. Eu emagreci bastante nesse processo, perdi muita massa muscular. Então, assim que eu tiver liberadão mesmo para voltar para o esporte, eu acho que eu não vou nem abusar tanto do pádel, por mais que eu vá querer jogar todo dia. Mas eu vou também para uma academia, que aqui eles chamam de ginásio, para tentar colocar uma carcaça, né, de volta. Para tentar de alguma forma ganhar peito, ganhar braço, para poder me sentir bem de novo. Ah, Léo, que coisa fútil. Não, não é isso, é porque isso te dá uma segurança, né? Você fala assim, pô, eu tenho massa para perder. O problema é quando você não tem massa para perder. Então, pelo menos me dá uma segurança. Até porque 30, 40 dias após a cirurgia, eu tenho que fazer a radioiodo. Mas isso vai ser uma segunda conversa. Isso vai ser um vídeo específico, tá? Eu vou ter que fazer aquela iodoterapia, que é tomar um copo com iodo radioativo para poder eliminar questões microscópicas que ainda porventura possam estar no pescoço. O cirurgião foi bem claro para mim, ele falou, Léo, macroscopicamente está curado, a doença está eliminada. Toda doença visível eu arranquei fora. Só que obviamente pode existir, não é que exista, pode existir alguma célula, uma questão microscópica ainda no pescoço eventualmente, tenha sobrado. Espero que não, mas pode existir. E é aí que entra a radioiodoterapia. É você tomar um iodo radioativo, se isolar por um período, e esse iodo vai lá e vai matar isso aí. Mas eu explico depois como é que isso funciona. Depois eu faço um vídeo, falo um pouquinho sobre essa questão, porque que as células captam iodo na tireoide. Aliás, eu falar tireoide toda hora não me chama de analfabeto não, tá? Eu toda hora estou adaptando o vocabulário. Tireoide pra gente, né? Aqui em Portugal eles falam tireoide, enfim. Só um jeito diferente de falar a mesma coisa. Mas pessoal, era isso, tá? O objetivo do vídeo de hoje era só esse. Era só falar sobre esse pós-cirurgia. E saber um pouco de vocês também. Coloquem aí nas perguntas, coloquem aí nos comentários, né? Melhor dizendo, para eu poder entender se vocês sentiram as mesmas coisas. Aliás, vocês vão me ajudar se vocês me falarem como é que ficou a questão da voz de vocês, para aqueles que já fizeram a cirurgia, porque eu consigo saber também o que esperar, né? Mas eu tô tranquilo, eu tô confortável, que daqui a pouco eu vou estar bem. Eu vi essa doença muito como um copo meio vazio, sabe? Do tipo, fala, Tiagão. Copo meio vazio, do tipo, por 40 anos descobri um câncer. É isso, cara. Pô, nunca fumei, nunca bebi, sempre fui atleta. Nunca fui obeso. Nunca tive nenhum dos fatores de risco, né? Porque os fatores de risco, por exemplo, para câncer de tireoide são tabagismo, nunca tive. Alcoolismo, etilismo, né? Nunca tive. Obesidade, nunca tive. Viver num local que tem um acidente nuclear, até onde eu saiba, eu nunca morei em Chernobyl, né? Tô brincando, mas óbvio, né? Então assim, porra, ficar maluco, né? Caramba. E é 3 vezes mais em mulheres do que em homens ainda. Então tu começa a se sentir sorteado.
Mas eu tava por isso que eu tava vendo o copo meio vazio. Mas hoje eu já vejo o copo meio cheio. Legal, que bom que eu descobri com 40 anos, abaixo dos 45, que é uma faixa ainda que é tranquila de curar, tem altíssimo índice de cura. Então, pessoal, é assim que a gente tem que ver a vida, tá? Eu vou encerrar por aqui. Esse vídeo era só para falar essas questões. Uma coisa que eu quero muito, que eu não vejo a hora, de verdade, é tomar um banho como deve ser. Porque assim, desde que eu tive alta, eu só tomo banho daqui do peito para baixo. Eu não posso molhar curativo. Então é do peito para baixo. Eu não lavo a minha cabeça desde quarta-feira, desde a cirurgia. Eu lavei de manhã em casa antes de ir para o hospital. Depois não lavei mais. Então é o 6º dia sem lavar minha cabeça. A minha orelha direita, ela tá laranja. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Parece que eu tenho icterícia, né? Mas na verdade não. Ela tá cheia de iodo da asepsia, né? Pré-cirúrgica, que foi feita lá pela equipe lá do cirurgião. Então, foi até uma coisa engraçada. Quando vocês saírem da cirurgia, não cocem o olho. Porque eu fui coçar o meu olho e eu entrei em pânico com a dor que eu senti, com a ardência. E eu não sabia o que eu tinha feito. Não sabia. Eu falei, pô, será que eu fiz xixi na mão? Eu tava ainda meio grogue, né? Eu não sabia como que eu tinha colocado meu olho ardendo. Aí que eu percebi que eu tinha passado a mão em algum lugar do meu rosto e depois passei no olho. Eu levei o iodo pro olho, por isso que ardeu tanto. Isso aconteceu 3 vezes, tá? Depois, no dia que eu tive alta, aconteceu de novo também, no final das contas. Então, por isso que eu não vejo a hora de tomar um banho como deve ser. Tomar aquele banho assim, aquela água fervente, sabe? Aquela que evapora antes de cair, antes de bater no corpo, do jeito que eu gosto. Para poder tirar esse iodo e tirar esse resquício de hospital do meu rosto, da minha cabeça. Por enquanto eu só tô limpo do peito para baixo. É muito estranho isso. Mas galera, foi isso. Grande abraço para todos aí. Força, bora, vamos em frente e vamos vencer. Valeu todo mundo. Beijão.